Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que estejam bem. Meus irmãos, no estudo bíblico de hoje, eu falarei sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas. A mensagem de hoje é uma mensagem importante, por isso peço que vocês assistam ela com atenção e até o final. No versículo 1 ao 4 está escrito: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos, essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus no que lhes sobeja, mas essa sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Até aqui por enquanto. O Senhor Jesus estava no templo em Jerusalém, olhando para as pessoas que estavam ofertando a Deus. Ele viu diversos ricos ofertarem muito dinheiro, mas então ele viu uma pessoa que lhe chamou a atenção. Era uma pobre viúva e ela ofertou 2 pequenas moedas de pouco valor no templo. O Senhor, ele viu a atitude daquela mulher e elogiou ela diante de seus discípulos. Por quê? Porque mesmo ela sendo pobre e tendo aquelas 2 moedas para sustentar a si mesma, ela ofertou tudo que ela tinha. Porque ela era obediente à palavra de Deus. E também ela estava demonstrando a sua gratidão ao Senhor. E também a sua fé de que, mesmo ela ofertando a Deus, o Senhor ele não deixaria ela sem provisão. O Senhor iria suprir as necessidades daquela mulher. Aquela mulher ela ofertou mais do que os ricos, porque o que ela deu para o Senhor era também uma demonstração da sua fé, gratidão, obediência e amor. É importante saber que não é para nós ficarmos doando todo o nosso dinheiro a Deus, ofertar tudo isso, porque nós precisamos de dinheiro para sustentar nós mesmos e a nossa família. E o que o Senhor ele pede não é todo do nosso salário. O que nós temos que fazer é assim como essa mulher, ter fé em Deus, também demonstrar gratidão a Ele e também o nosso amor. E também ajudar. Naquele tempo, as pessoas elas tinham que ofertar. Elas tinham que ofertar como uma demonstração de gratidão a Deus e também para que os sacerdotes que cuidavam do templo pudessem ter o seu sustento e também cuidar do templo de Deus. No caso de hoje, nós temos que ofertar para que a igreja que nós congregamos seja mantida, para que nós possamos continuar congregando no mesmo lugar e também tenhamos água para beber e luz também. O lugar possa estar limpo e em boa ordem. Do versículo 5 em diante está escrito: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ordenado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? E disse então ele: Vede, não vos enganem, porque verão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão a mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome, e vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar com uma vez e responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, irmãos, e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, até aqui por enquanto. Então, após Jesus ter falado sobre a pobre viúva,
alguns dos discípulos dele falavam sobre a beleza do templo que estava em Jerusalém. Então o Senhor lhes entregou uma profecia. Quanto a essas coisas que vedes, dias virão que não será pedra sobre pedra. O Senhor lhe havia profetizado que a cidade de Jerusalém ela seria derrubada. Os discípulos quiseram saber quando é que iria se cumprir essa profecia. Então o Senhor ele começou a falar com seus discípulos sobre o final dos tempos. Não apenas sobre quando iria acontecer, o que iria acontecer a Jerusalém, mas também sobre o que iria acontecer no mundo nos últimos dias. Ele instruiu seus discípulos a não se deixarem enganar, porque nos últimos dias virão muitos mentirosos, muitos falsos cristos e falsos profetas, que eles vão enganar muitas pessoas. Elas não querem dizendo, eu sou o Cristo, então aquela pessoa, ele é o Cristo. E elas vão ficar entregando falsas profecias, por exemplo, o fim do mundo está muito perto, sendo que ainda não é a hora do mundo acabar. Porque ainda é necessário se cumprirem outras profecias. Yes. O Senhor nos diz para nós não seguirmos os falsos cristos e falsos profetas. Lembre-se, meus irmãos, só existe um Cristo. E este é Jesus, o Filho de Deus. Ele veio a este mundo milagrosamente. Ele veio de uma virgem. Ele nasceu numa manjedoura. Ele morreu, mas ele ressuscitou e foi elevado aos céus. E quando os discípulos estavam olhando para o céu, quando Jesus subiu, 2 anjos se manifestaram e disseram que da mesma maneira em que o Senhor Jesus partiu, ele voltará. Mostrando que o Senhor ele foi ao céu subindo. Nos últimos dias, quando chegar a hora, ele descerá dos céus. O Senhor ele revelou que algumas das coisas que acontecerão no mundo serão guerras e rebeliões. Quando nós ouvimos que está acontecendo guerras civis, ou então nacionais, ou reino contra reino, nós não devemos ficar assustados, porque essas coisas são apenas o princípio do fim. E também é necessário que elas aconteçam. O Senhor revelou que acontecerá desastres naturais em diversos lugares. E haverá também fome. E acredito que também haverá sede. E também em doenças. Alguns dos sinais que comprovam essa profecia foi o grande furacão que aconteceu em um certo lugar do mundo, que eu não me lembro qual era. E também, uma das doenças que provam o acontecimento da Bíblia, o cumprimento da palavra, foi o coronavírus, uma doença que havia atingido todo o mundo. O Senhor me contou que haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Alguns sinais que aconteceram no céu foram que o eclipse lunar, a lua de sangue, ela havia acontecido com mais frequência do que o normal. E além disso, no céu, no Sol, houve uma mancha negra do tamanho do planeta Terra. E o Senhor revelou que antes dessas coisas que ele disse acontecerem, os seus discípulos eles serão pegos e também eles serão perseguidos e entregues a julgamento e também à prisão. E também eles serão conduzidos à presença de grandes líderes políticos por amor de seu nome. Isso quer dizer que por amor ao nome do Senhor Jesus, os seus discípulos eles sofrerão e também serão conduzidos à presença dos grandes. E isso acontecerá a eles para testemunho. Testemunho de quê? Testemunho contra os líderes políticos e também aos povos que eles governam. Porque ambos eles ouviram o Evangelho, mas mesmo ouvindo, o rejeitaram e não quiseram se arrepender de seus pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso acontecerá para que os discípulos eles tenham testemunho contra eles e no dia do julgamento final, eles deem testemunho contra essas pessoas, julguem elas e as condenem. Deus ele é justo. Qualquer pessoa que rejeitar o Evangelho, se ela não se arrepender enquanto ainda tem vida,
ela está condenada. Tá? E não importa as boas obras que ela fez. Nenhuma boa obra é o suficiente para salvá-la. A única coisa que pode salvar ela é a fé no nome do Filho de Deus. É a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos forem conduzidos à presença dos líderes, das autoridades superiores, o Senhor nos diz para nós não ficarmos planejando as nossas respostas. Porque naquele mesmo momento Ele nos dará boca e sabedoria para falar. Boca, isso quer dizer que Ele vai nos dar as palavras que nos convém dizer, e nós falaremos como nos convém falar, com ousadia, autoridade e verdade, confiança, sem medo. E também nós falaremos com sabedoria. Nós falaremos sabendo bem do que estamos falando. E as pessoas que nos ouvirem, elas não poderão resistir nem nos contrariar. O Senhor revelou que algumas das coisas que acontecerão no futuro é que os discípulos eles seriam traídos e mortos, até mesmo por alguns seus familiares, parentes e amigos. E eles serão odiados por todas as pessoas deste mundo por causa do nome de Jesus. Mas no versículo 18 há uma promessa de que mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O Senhor, Ele guarda a sua igreja. E nos últimos dias Ele estará a protegendo. E ninguém poderá fazer um mal a ela sem a permissão dEle. O Senhor diz que na vossa paciência possui as vossas almas. A palavra paciência significa suportar. Ou seja, para os discípulos, eles manterem a salvação de suas almas, eles precisam suportar os sofrimentos, as tribulações que acontecerão nos últimos dias. Para que eles não rejeitem a sua própria salvação para salvarem as suas vidas. No versículo 20 está escrito: mas quando vir de Jerusalém cercado de exércitos, sabem então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos gentios se completem. Até aqui por enquanto. O Senhor ele revelou o que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando a Jerusalém ela foi derrubada. A cidade de Jerusalém ela seria cercada de exércitos. Então ela seria desolada. O Senhor disse para que as pessoas estivessem nos montes da Judéia, que elas fugissem para os montes. E os que estiverem na cidade de Jerusalém é para eles saírem. E os que estivessem no campo não era para entrarem nela, porque a cidade de Jerusalém ela seria atacada pelo Império Romano. E por isso, os que estivessem lá correriam o perigo de serem mortos. Aquilo seria um dia de vingança. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus estava perante o povo sendo julgado e condenado por Pilatos, ele perguntou: o que quer que seja feito a Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Eles ficaram dizendo isto. E eles queriam condená-lo à morte sem motivo algum. Pilatos ele lavou as suas mãos dizendo que ele estava inocente daquela condenação. O que os judeus eles disseram? Que caísse sobre ele, sobre os seus filhos, a culpa do sangue de Cristo que seria derramado injustamente. Deus ele vingou ao seu Filho unigênito. E por isso ele permitiu que Jerusalém ela fosse derrubada e os que habitavam nela serem mortos. Porque aquelas pessoas elas rejeitaram o Salvador e o condenaram à morte. E até mesmo que quiseram assumir a culpa daquele homicídio que aconteceu. O Senhor, no versículo 23, ele diz: ai das grávidas que criaram naqueles dias. Ele diz isso porque nos últimos dias serão muito difíceis
E por isso será difícil para as mulheres naquele tempo conseguirem criar os seus filhos. Será um grande aperto também. Deus estará derramando a sua ira sobre a terra contra todos os pecados do mundo. E também porque o mundo ele perseguiu aos seus santos e os maltratou e também matou alguns. O Senhor também ele revelou que haveria judeus no ano 70 que eles cairiam ao fio da espada, ou seja, eles seriam mortos por soldados romanos. E eles também seriam... Os judeus eles se espalhariam e também eles seriam levados prisioneiros. E Jerusalém seria pisoteada pelos estrangeiros. Até que os tempos gentios se completassem. Sim. Depois do cumprimento da profecia de Jesus, no ano 70, quando Jerusalém foi derrubada, muitos anos depois se passaram. E enfim, a cidade de Jerusalém ela foi reconstruída. Pelo que entendi aqui, a Jerusalém ela permaneceria destruída, né, enquanto ainda tivesse que se completar o tempo dos gentios. No versículo 25 em diante está escrito: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia nas nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmanhando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. E assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Até aqui por enquanto. O Senhor ele profetizou que haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas. Podemos simbolizar que alguns sinais do fim dos tempos é que haverá eclipses solares e lunares com mais frequência do que o normal. E como eu falei antes, há no sol manchas negras nela. E haverá também sinais nas estrelas. Isso pode significar que as estrelas elas se moverão de uma maneira diferente do normal. E também acontecerão quedas de meteoros na Terra. O que acontecerá na Terra será que as nações elas estarão angustiadas e perplexas pelos desastres naturais que estão acontecendo no mundo. E as pessoas elas estarão desmaiando de medo. Porque elas estarão esperando coisas ruins, estarão esperando o pior acontecer no mundo. E porque também os poderes do céu serão abalados. Isso quer dizer que a estrutura do céu físico será abalada. Isso provavelmente vai afetar a atmosfera e também as nuvens, o sol e a lua. E no final de tudo isso aqui, o Senhor Jesus ele descerá no céu e se manifestará com poder e também grande glória. O Senhor ele diz aos seus discípulos que quando começarem a acontecer essas coisas, eles devem olhar para cima e levantar suas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando o fim dos tempos estiver começando, e já está na verdade começando, nós não devemos andar com a cabeça baixa, deprimidos. O que nós temos que fazer é olhar para cima, manter os nossos olhos fixados em Cristo, fixados no reino dos céus. E também temos que levantar nossa cabeça, ou seja, ter bom ânimo, ter alegria. O fim dos tempos não é motivo de tristeza para nós que somos cristãos, mas sim motivo de alegria, porque está perto o dia em que nós seremos arrebatados e não teremos mais que passar pelos sofrimentos deste mundo. Nós estaremos com Cristo em seu reino celestial, ao e perfeito. Um lugar tão maravilhoso,
não há dor nem morte, mas paz, alegria, justiça e igualdade eternas. E o melhor de tudo, a presença de Deus e a de seu Filho unigênito Jesus Cristo. E há também muitas coisas maravilhosas nos céus que excedem a nossa imaginação e também compreensão. No versículo 32 diante está escrito: Em verdade vos digo que não passará a geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Isso mostra que os tempos, eles mudam. Os céus e a terra, eles mudarão ao passar do tempo. Mas as palavras do Senhor Jesus, elas permanecerão as mesmas, independente do tempo que passar. Poderão passar 1 século, 2 séculos, 10 séculos. E a palavra de Jesus permanecerá a mesma, porque Cristo não muda. Embora os céus e a terra mudem. No versículo 34 e diante está escrito: E olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava num monte chamado as Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. O Senhor diz para nós olharmos a nós mesmos, ou seja, temos o cuidado para nós não ficarmos com nossas mentes ocupadas pensando em comer e em beber, e também ficar pensando nas coisas que nós temos que fazer nessa vida. Ficar pensando demais em trabalhar, cuidar da casa, cumprir compromissos e outras coisas. Nós precisamos sim comer, beber e também fazer. E fazemos o que temos que fazer nessa vida. Mas nós precisamos manter a nossa mente focada no céu. E que o nosso maior e mais frequente pensamento seja Cristo e as suas palavras. E não a terra. Tudo nesse mundo aqui é temporário. Nós precisamos estar vigiando, porque o dia do arrebatamento acontecerá quando as pessoas menos esperam. Será tão imprevisível, tão inesperado, como uma armadilha preparada para apanhar uma presa. O Senhor nos diz no versículo 36 para nós vigiarmos e orarmos em todo o tempo, para que nós sejamos dignos de sermos arrebatados e poupados dos sofrimentos da grande tribulação. É importante saber que a igreja ela não passará pela grande tribulação, ela será poupada disso. Quem será arrebatado serão os crentes fiéis. É isso. Mas quantas pessoas que são descrentes, não creem em Deus e em Jesus, e aquelas que creem, mas não são fiéis a eles, elas ficarão na terra e passarão por esses sofrimentos. Haverá crentes que estarão na terra por causa da infidelidade deles. Eles estão salvos, mas eles vão ter que ser fiéis no tempo mais difícil da terra, que é mais difícil ser cristão. Se for comparar o tempo de hoje com o tempo da grande tribulação, ser cristão hoje em dia é bem fácil, entre aspas, né? Porque a perseguição nos últimos dias será muito intensa. E o capítulo 21, ele se encerra dizendo que durante o dia o Senhor ele ensinava aos seus discípulos no templo e também, mas quando era noite, ele saía e ficava num monte chamado as Oliveiras. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para ter um momento particular com Deus, para orar a Ele. E todo o povo desejava buscar a Cristo e estar com Ele para ouvir a sua palavra, que era cheia de verdade, graça e sabedoria. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela,
eu peço que aperte o botão de gostei e também compartilhe este vídeo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas venham a saber e a entender o que acontecerá nos últimos dias, no fim dos tempos. Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.